como que a gente pode resolver agora este exemplo 3.14 do livro do Hasav, que ele diz o seguinte: usando o modelo de tensão constante, esboce a curva de entrada e saída do circuito a seguir. Então o circuito ele é um resistor em série com outro resistor, só que temos um diodo aqui em paralelo com o R2, certo? Então o procedimento que a gente pode fazer é sempre o mesmo. Então a gente começa aqui supor, né, o diodo desligado. Então supor o diodo 1 aqui desligado, tá? Fazendo isso, a gente deve obter aí a tensão dele em função de V1 ou da tensão de entrada. Então a tensão nele é sempre estabelecida do ânodo para o cátodo, né? Lembrando que o cátodo que forma a letra K. Então a tensão no diodo é essa aqui, tá? Então a gente vai ver que quando a gente supõe ele desligado, ou seja, não tem corrente nenhuma passando nele, né? Então a tensão nele para ele desligado vai ser a mesma tensão que a gente tem aqui no resistor R2, tá? Então quando a gente tem essa situação, a gente até pode redesenhar aqui o circuito ficaria isso aqui, ó, somente, tá? Porque o diodo ele está desligado pelo modelo de tensão constante, é uma chave aberta, tá? Então a gente teria esse circuito aqui equivalente. A tensão no diodo seria essa tensão toda aqui, tá? Então a tensão no diodo é a própria tensão no resistor R2, e como esse circuito aqui do diodo está sem corrente, é como se ele não existisse, eu posso desconsiderar ele, né? Então a gente teria aqui, na verdade, só um circuito divisor de tensão entre R1 e R2. Então a tensão no R2 ela vai ser a relação entre o R1 e o R2 do divisor vezes a tensão de entrada. Então tá aqui a relação ou a fórmula de VD1 em relação à tensão de entrada. Então essa é a primeira parte que a gente precisa resolver. A segunda etapa é aplicar o critério do modelo de tensão constante do diodo. E qual que é o critério? Ele diz o seguinte: o diodo 1 ele liga quando a tensão dele ultrapassa a tensão VD1, tá? Então, quando acontece isso, o diodo ele pode ser substituído por uma chave fechada em série com uma fonte VD1, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão aqui, eu vou colocar aqui, né, no lugar do VD1 nessa inequação. Então eu vou ter aqui o VD1 é igual a R2, R1 mais R2 V de entrada, e isso tem que ser maior que VD1. Então agora eu vou isolar a tensão de entrada nessa equação. Então a V de entrada tem que ser maior que R1 mais R2 VD1. Isso aqui eu posso reescrever aqui como sendo R1 sobre R2 mais 1 VD1, tá? Então esse aqui vai ser o meu ponto de quebra, onde a curva de entrada e saída muda de comportamento, certo? Quando a tensão de entrada for maior que essa expressão, ok? Então, sabendo desse ponto de quebra, agora o que eu preciso fazer no meu terceiro passo? É obter a tensão de saída para o diodo desligado e ligado. Só isso. Então, para o diodo desligado, o que vai acontecer? Eu posso usar esse circuito aqui, que é o circuito do diodo desligado. E eu sei que a tensão de saída, se o diodo está desligado, é a mesma tensão do R2. Então ela vai ser exatamente essa fórmula que a gente já obteve.
Então, para o diodo desligado, a tensão de saída vai ser R2, R1 mais R2, V de entrada. Então, isso aqui é para D1 off, desligado, tá? E como que eu obtenho a tensão de saída daí para o diodo ligado? Certo? Bom, venho aqui com o circuito e substituo o modelo, né, para me ajudar. Então, aqui eu vou ter R1, R2. E aqui eu tenho a chave fechada do diodo e a fonte dele de VD1. Certo? V de saída e V de entrada. Então, agora eu tenho aqui o circuito, tá? Com o diodo ligado. O que eu vou notar? Eu vou notar que a fonte do diodo do modelo vai ficar em paralelo com a tensão de saída. A tensão de saída é tomada aqui, ó. Então, se ela fica em paralelo, a tensão que eu tenho na saída, obrigatoriamente vai ser o quê? O próprio VD1, tá? Ou seja, quando o diodo liga, a tensão dele fica estabilizada no 0,7, né, 0,8 volts dele e não muda mais, tá? Então, isso ocorre quando o diodo está ligado, tá? Então, são os dois pontos aqui, né, as duas comportamentos que a gente pode ter na saída do meu diodo. Então, como é que fica daí, então, o esboço da curva do diodo? Bom, então vou colocar aqui a tensão de entrada no X, tensão de saída no Y, certo? Aí eu sei o seguinte, ela muda, né, a curva muda de comportamento quando a gente atinge esse critério aqui, ou seja, esse valor aqui no X, tá? Então, eu vou estabelecer aqui, né, alguma coisa como que um ponto aqui, que eu vou dizer que esse ponto é R1 por R2 mais 1 VD1, tá? No Y, qual que vai ser a coordenada no Y equivalente disso aqui, tá? Ele vai ter um valor aqui de coordenada aqui no Y, né? Então, qual vai ser esse valor? Bom, basta eu substituir em qualquer uma das duas equações, mas é mais fácil, eu sei que a tensão de saída, ela vai ser VD1, ela vai ser sempre VD1. Então, aqui eu já sei que esse valor aqui tem que ser VD1, tá? Então, esse aqui é o ponto de quebra, ou seja, para cá eu vou ter um comportamento para a direita, tá? Que é o comportamento quando é maior que a tensão de entrada, o diodo liga, tá? Então, isso aqui para o diodo ligado. E para cá eu vou ter um comportamento para o diodo desligado. Ok? Então, para o diodo ligado, a gente sabe que a tensão de saída é fixa. Tá? Então, vou até colocar aqui, ó, a fórmula. V de saída, tá? É igual a VD1 quando a tensão de entrada ela é maior que R2 por R1 mais 1 VD1, tá? Então, aqui ela vai ser um valor constante, porque o diodo liga e mantém a tensão nos terminais dele constante. E como a saída é tomada na saída do diodo, ocorre isso. E quando a gente tem a condição contrária, ou seja, a tensão de entrada aí menor, né, que R2 por R1 mais 1 VD1, eu vou ter o quê? Que a tensão de saída, ela é R2 por R1 mais R2 V de entrada. Então, ela vai crescer com essa inclinação R2 por R1 mais R2, tá? Então, daí eu vou desenhar aqui, né? Esboçar aqui para baixo. E aqui eu tenho uma inclinação que é R2 por R1 mais R2, tá? Se eu substituir VD1, desculpe, se eu substituir essa coordenada aqui, esse valor
Aqui nessa segunda equação, ela também tem que dar VD1, tá? Depois você pode substituir para verificar. Ou seja, uma forma de verificar se as duas equações estão certas é você substituir a coordenada aqui no x do ponto de quebra. Nas duas equações, elas têm que dar o mesmo resultado no y, tá? Esse ponto aqui ele tem que pertencer, tá, nas duas curvas, ok?